Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. Silvano, presta atenção para que você possa fazer isso quando eu não tiver. Na sexta-feira teve um episódio gravado, Silvano. 160 e tantos episódios. E ele fala na sexta-feira. Não sei o que o Clebão fala, né? No começo do nosso 170. Hoje é o 174º. 174 episódios junto com vocês. É muito bom todas as manhãs que a gente esteja juntos aqui trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Grandes dicas de grandes gestores, grandes profissionais que passam aqui. É um grande aprendizado para nós também aqui do Café, da bancada do Café com Segurança, estar com vocês todas as manhãs. E é muito bom estarmos eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa querida, ela, a resiliente, a nossa mascote do CT Segurança, Eusébia Matoso. Christian Visval, Adalberto Benhaja. Animar. Vamos iluminar hoje. Vamos iluminar. E o nosso convidado especial de hoje, o grande Hiro da Optex, está aqui com a gente. Bom dia, Hiro. Bom dia a todos, bom dia CT, bom dia revista. Realmente agradeço muito mais um convite, né? E, como sempre, gostaria de contribuir para a nossa turma grande de guerreiros aí do CT. Tudo bem? Muito bom, muito bom. E o Hiro tem razão. Ele falou do pessoal da revista Segurança Eletrônica e do CT, porque a gente está transmitindo para o Facebook também, para o Face da revista, para o Face do CT. Se você está no Facebook, já clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para a galera poder acompanhar com a gente. E aqui no YouTube, youtube.com/CT Segurança, a gente tem o nosso chat e a galera entra cedinho. O Hiro está aí todas as manhãs com a gente no chat, hoje participando aqui, compartilhando conhecimento com a gente. Christian Visval, este é o seu momento. Auditoria e Ada, depois de 174 episódios, só eu e você com 100% de aproveitamento, hein? Desculpa aí, hein? Resiliência. Eusébia agora aprendeu o que é resiliência. Silvano, eu não vou comentar esse... Não vai ter vocês dois não podem comentar isso, na verdade, né? Lógico, eu posso contra fatos. Eu, pelo menos, eu tenho provas que eu estava trabalhando, eu estava apoiando um parceiro nosso em outra transmissão, infelizmente, simultânea. Eu não fiquei trancado numa padaria comendo pão de queijo incomunicável durante o dia inteiro. Vocês falam isso? Semana passada eu fiz um episódio ao vivo do carro. Então, mas é que na padaria tinha muito ruído, junto. Aí não dava para gravar simultaneamente. Não era na padaria. A gente via os caras passando com um saquinho de pão assim atrás no vidro. Estacionamento da padaria, todo mundo sabe isso. Meu Deus do céu. Vamos ver quem chegou aqui com a gente. Roberto Coletti, grande Coletti. Leonardo Simonetti, a Performance Lab está aqui na área. Fernando Sois Silva, Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs com a gente. Bom dia, comandante. Zé Roberto, da Techboard Latam. BRX Tech, o André Leandro com a gente, o Marcos Antônio Siqueira, o João Gabriel Barreto da ICTS, o grande Elcio Binelli está aqui com a gente, Christian Visval. Tá na área. Everton Lima, o Jorge Santos, o grande Antônio Mota, Viane Piroja está aqui com a gente. Bom dia, Vi. Buenos. Rogério Borges, Shinji Quiota, Clearzone Brasil, Demarque na área, Fabrício, o Diego Carvalho, grande Eita Magal, boa semana, energia sempre, é isso aí, vamos falar de projetos. Tácito Augusto Silva Leite com a gente, o Diego da Sicor Distribuidora, o Silvano Moraes Gonçalves, ele que quer outro almoço, viu, Silvano? Mas dessa vez ele falou para você pagar, viu? Sempre pago. Atrasado, mas eu pago. Professor Tiane Silva, o Rodrigo Camargo, Daniel Dan, Antônio Mota. Tecnologia. Eu falei do Antônio Mota, Christian Visval? Opa! Claro que eu falei. Jonathan Franz, o Daniel da Dan Tecnologia, o Vitor Diago está aqui com a gente da Alfacense, Fernando Amanhã Sois vai estar Silva. com a gente aqui, hein? É, isso aí.
ele e o Hamilton. Benedantas, o Douglas Carreteiro, o Fabrício está aqui com a gente também. É isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência e a gente gerando conteúdo aqui todas as manhãs. Silvano Barbosa, falando em geração de conteúdo, como está a semana do CT Segurança? A semana fantástica. Agora quero ver. Queremos dizer, como o nosso querido amigo Itamagal, que teremos uma semana segura. Ah, muito bom. Mas falando do dia de hoje, depois do nosso café com segurança com o nosso querido Iro, às 10 horas nós temos Central de Vendas exclusiva, dessa vez a participante é a EBS, então assista agora às 10 horas, que começa a contar os 15 dias das ações comerciais junto à EBS, oportunidades imperdíveis. Depois, às 17 horas, temos a Arquitetura de Segurança com o Percival Barbosa e o João Jauiche, recebendo aquele menininho travesso, Roberto Beiaja. Travesso, cara. Com segurança. E às 19h30 temos Segurança em Pauta com o timaço do Josué, com o Nelson Júnior, o Cornel Ramalho e o Doc Coelho. Hoje o assunto é um olhar comunitário com alguns convidados bem especiais, então não percam nada da programação. Sensacional. Galera, lembrando que os episódios aqui do Café com Segurança também viraram podcast, estão lá no Spotify. Muito legal, é só procurar Café com Segurança e você tem esses episódios. Agora com a retomada, né, Hiro? Pessoal ouvindo, fazendo, voltando às atividades físicas, né? Com exemplo, né? Né, Christian Visual? Pode fazer a... Eu tô esperando. Não, tá bom, não precisa fazer. Quem é o exemplo aí? Voltamos a fazer atividade física, galera, é isso aí. E tá ouvindo lá o podcast. Para vocês que fazem atividade física, aproveitem um podcast para fazer isso. É, isso aí. E no Telegram, no canal do Telegram, a gente tem conteúdos exclusivos, dicas dos nossos convidados. Tem lá um grupo, tem o canal, onde a gente tem muita informação, tem os bastidores aqui do café, dicas exclusivas. Tá lá no link já, o Silvano já deixou no nosso chat. Para você que faz exercício físico, tem o canal do Telegram também. E o Kleber está lançando um canal no Spotify só de dicas de atividades físicas, que é o Podcast. Mergulhando no podcast. É mais ou menos isso. Dá ideia, Christian Visual. Dá ideia que a gente lança. Nada como ter amigos criativos aqui. Eu vou te contar, viu? Mas é isso aí, galera. Recados dados. Vamos falar hoje sobre os iluminadores, sobre a importância da iluminação na segurança. Hiro, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Café com Segurança com a gente. É super bom ter você conosco. Mas antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Ok. Bom dia a todos, guerreiras, guerreiros e amigos, claro, concorrentes também. Bom, eu agradeço novamente, como já agradeci por trás dos bastidores, né, novamente esse convite, né, e gostaria, como sempre, da minha explanação um pouquinho, contribuir na nossa área de segurança eletrônica. Ok? Bom, eu sou Hiro Kuramoshi, talvez muitos não me conheçam, mas para aqueles que me conhecem sabem que eu não sou brasileiro, eu também sou estrangeiro, parece que tem cara japonês, claro, porque meus pais são japoneses de Tóquio, porém eu sou nascido no Paraguai, vim fazer faculdade. Paraguai, então. Bom, acabei vindo para o Brasil. Assim também, Hiro. Não, tranquilamente. Acabei vindo para o Brasil com o sonho de ser piloto de aviões, principalmente dos casos, claro que por não ser brasileiro nato, era impossível. E acabei fazendo faculdade, e com isso meu sonho, digamos, ser piloto ficou para o lado, né? Com o tempo, claro, voltei, fiz a faculdade, tudo isso, e entrei na área de segurança eletrônica por acaso, por acidente. Porque eu trabalhava em segurança de banco, sociedade. Em que sentido? Segurança de documentos, como falsificação de cheques, impressões de cheques, documentos desse tipo de bancário, digamos assim, de alta segurança. E por digamos,
desvio sem querer de entregar um currículo num lugar onde não devia, acabaram me convidando para trabalhar. E aí eu entrei na área de segurança eletrônica como supervisor no grupo Pires, né, que talvez muitas pessoas conheçam, né? E onde eu fiquei por bom tempo lá. E novamente por coisas do destino, representando, digamos, a Pires, uma das marcas estrangeiras, fui convidado para essa empresa estrangeira para ir morar fora do Brasil. Fiquei quase 3 anos fora, né? Que era uma empresa de segurança perimetral. Retornando aqui, e hoje, também por convite, por uma pessoa que conheci durante esse período, que seria o senhor Masaya Hori, que hoje está na Fiber Senses, né? Que são sistemas de fibra ótica, acabei entrando na Optex. E essa seria mais ou menos a minha história aí, e por acaso e sorte, digamos, o destino continuou na Optex, quem sabe até quando lá, e justamente agradeço ao meu colega Fabrício, que também está conectado, e ele se conectou, se por acaso não conseguir responder alguma coisa, ele vai estar respondendo durante o chat também, ok? Muito bom, Hiro. O Christian, só uma pergunta, era para ele mesmo o convite para o café? Pode ter sido por acaso. Eu acho que foi por acaso também, viu? Porque não esperava um convite para o café. Talvez para o seminário, sim, mas para o café achei difícil. Mas agradeço novamente por isso. Foi de propósito, Hiro, foi de propósito. Obrigado. Hiro, cara. Aliás, Silvano, leia, por favor, o comentário do Benedantas. Ele está lançando um desafio aqui para o Kleber, é isso? Não, na verdade, faltou o complemento, né? Porque ele teve algum problema, provavelmente, digitando. Tanquinho de guerra, né? Faltou o de guerra. Aqueles Panzer, sabe assim? Mas podia ser um desafio. Você que concorda com o nosso amigo Benê, que acha que o Kleber tem que estar com uma barriga de tanquinho definidinha, cheia de gominho, até o final do ano, coloca aqui, Kleber, eu acredito. E vai estar concorrendo. Se o Kleber conseguir, você vai ganhar uma jaqueta do CT. A gente não vai entregar mesmo? Pode prometer o que quiser. Não, mas eu acho que com gominho ele consegue, sim, cara. O problema não... Com gominho eu acho que ele consegue. Meu Deus. Hiro, por isso que é café no bullying essa história, viu? Vou te contar, os caras me pegam. O problema não é ter a barriga, é a barriga tanquinho com um pouquinho de roupa suja, entendeu? Tem que dar aquela estufadinha e tal. É aquela roupa suja do feriado inteiro, né? Nada disso. Período de frio, né? Muita blusa. Ô, Hiro, mas conta pra gente um pouquinho da Optex e o trabalho de vocês. Bom, para quem não conhece, a Optex é uma empresa japonesa, né? E claro, todo mundo, da mesma maneira que quando eu entrei na Optex e me fizeram um convite, pensei, nossa, vou entrar na Optex para vender sensores ativos? Essa foi a primeira ideia que me veio na minha cabeça, né? E porque eu, como integrador, também, como falei, que trabalhei na Pires, conheci a Optex somente pelos sensores ativos. Nem sabia que tinha toda uma linha de sensores infravermelhos também, de uso externo principalmente, né? E, bom, e aí a Optex, justamente entrando nela, descobri que tem um mundo muito grande. A base dela fica entre Kyoto e Osaka. São mais de 37 empresas dentro do grupo. Claro que justamente a divisão da parte de segurança eletrônica seria a maior entre todas, seria mais ou menos uns 60%. Depois temos uma outra divisão muito grande, que seria os sensores de entrada, que eles chamam, que seria a entrada, seria daquelas portas automáticas. Seria, de certo modo, um pouco concorrente com o nosso amigo Júnior, de Porto Alegre. Mas justamente nós temos vários tipos de sensores, até os dispositivos de portas automáticas, mas não é uma parte que eu trabalho. E por último seria a parte de sensores, principalmente mais para automação industrial. E claro, com essa questão da pandemia também, muitos sensores dessa parte acabaram vindo, digamos que, para o nosso mercado, para oferecer, né? Como os sensores de abertura de portas sem contato, por exemplo, que é uma linha chamada Clean Switch, por exemplo. E, bom, e entre esses grupos, digamos, entre essas empresas do grupo, está justamente a parte da Raytec, que é uma empresa do Reino Unido, né? Perto de Newcastle. E eles fabricam iluminadores com LED, ou seja, sempre essa iluminação é mais direcionada para apoiar, digamos assim,
aos sistemas de CFTV. Não somente para iluminar, porque aí realmente em questões de investimento não seriam econômicos assim, seriam para aplicações mais definidas, digamos assim. Ok? E justamente o mercado principal ao qual aqui dentro do Brasil eu consigo vender, que seriam para os LPRs, por exemplo, reconhecimento facial em determinadas situações. Apesar de serem internos, algumas vezes a gente consegue ajudar com iluminação também interna. E, por último, digamos assim, também para videoanalíticos na parte perimetral, mas depois eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre isso, ok? Isso legal. Seria um resumo do que seria o grupo Optex. Muito legal. Ô, Hiro, e quando a gente fala em iluminação, e trazendo até dos estudos do CPTED, né, na questão da proteção perimetral, a gente entende a importância da iluminação. Tem algum estudo que você tenha conhecimento nos Estados Unidos, por exemplo, sobre o quanto é importante a iluminação dentro do contexto da segurança? Obrigado, Cleber. Né? Justamente a iluminação é parte do CPTED, da análise de risco, né? E, claro, com isso de entrar na Optex e começar, digamos, a aprender, e ainda estou aprendendo muito sobre iluminação, porque cada dia é uma aprendizagem, para ser sincero. Sim, existem estudos semelhantes àquele estudo que eles fizeram em Nova York sobre, por exemplo, ter um carro inteiro e um carro com os vidros quebrados, digamos, o que eles chamam muito de teoria ou estudo do vidro quebrado, né? Fizeram também uma situação semelhante com a parte da iluminação pública. Então, por exemplo, pelo que sei, foi feito no estado de Nova York, não sei a cidade, imagino que seja Nova York, né? Onde escolheram 40 ruas, mais ou menos, né? Das 80 mais críticas que eles consideraram dentro da cidade. Que fizeram, ou seja, aumentaram a iluminação, colocaram uma iluminação, digamos, melhorada, porque era bem mínima o que eles tinham, que deixaram uma bem iluminada, e com isso daí deixaram mais ou menos, pelo que eu me lembro, fizeram por 6 meses esse estudo. E somente de ter melhorado a iluminação, falaram que o índice de criminalidade caiu aproximadamente, como mínimo, 30%. Chegando a algumas situações até 60% só de ter melhorado a iluminação. E uma outra informação importante é, por exemplo, que os casos de criminalidade, pelo menos nessa região, aconteciam somente 11% no período noturno. O resto acontecia durante o período diurno, inclusive. Porém, nesses 11%, foram uns 30% como mínimo, ou melhor, a redução da criminalidade nessas situações. Ou seja, esse é um estudo, acho que isso foi em meados de 2019. Eu sei que procurando na internet, eu acho que, se não me engano, foi um artigo que li na Folha, pela internet também sobre isso. Ok? Se quiser, depois eu procuro. Se alguém quiser, eu posso mandar. Claro, o resumo de tudo isso eu já acabei de falar aí para vocês. Tá bom? Muito e justamente bom. Tendo mais iluminação, imagino como todo mundo, se sente muito mais seguro. Porque você enxerga o que está acontecendo. Ok? Isso seria um resumo desse estudo, digamos assim, que eu acabei de comentar. E agora falando da parte de imagem, né? Conta um pouco para a gente, porque assim, hoje quase todas as câmeras, independente do modelo, da linha que ela tem lá o seu canhão de infravermelho, né? E isso faz enganosamente, às vezes, a gente entender que já é o suficiente. Lógico que tem lá a potência do canhão e tudo mais, mas tem também as diferenças de LEDs, né? Conta um pouquinho mais para a gente entender o porquê que para alguns determinados projetos a importância de eu ter uma iluminação complementar. Bom, em relação, digamos, à iluminação, a Raytec trabalha com, digamos, LEDs, hoje são chamados de LEDs de segunda geração, ou seja, apesar de ser do mesmo tamanho do LED anteriores que existiam no mercado,
a potência aumentou praticamente em 40% até 60% desses iluminadores. Aí, quando a gente fala assim, mas hoje a maioria dessas câmeras, como a Adalberto comentou, já tem o LED. Porém, como posso explicar? Essas câmeras com LED, normalmente o alcance máximo chega a ser de 30 metros. E também, se vocês estão acostumados a ver, ao lado da lente, você tem um círculo, digamos, de LEDs. Ou seja, simplesmente estão ali. A diferença com os iluminadores que nós trabalhamos, digamos, da marca Raytec, ele, na verdade, é semelhante a uma lente de uma câmera. Não é puramente, digamos assim, como se fosse um vidro plano na frente do iluminador para a luz sair. Não. Na verdade, é uma lente que ele direciona, digamos assim, para onde eu quero iluminar. Então, a ideia, o conceito é, uma câmera normal que tem os LEDs incorporados, normalmente só ilumina o centro, deixando, digamos, com um ofuscamento até forte demais, enquanto ao seu entorno, ao redor, ou digamos assim, como se fosse nos cantos, né, nós veríamos mais escuro. E aí faz realmente que a imagem não seja mais adequada. Quando nós trabalhamos com LED, nossa ideia é deixar, digamos assim, que toda a imagem tenha uma iluminação mais uniforme, fazendo que isso melhore a qualidade da imagem. Porque justamente que se eu tenho concentrado a iluminação só num único lugar, a câmera entende que tem lugares escuros. Então, o que normalmente faz com a íris da câmera? Automaticamente ele abre e cria esse ofuscamento e dificulta algumas situações a identificação também. Ok? Isso seria um pequeno, digamos, diferencial que nós procuramos com iluminação externa, digamos assim. E, claro, a Raytec tem desde, digamos assim, de 10 metros até 1.000 metros de alcance, digamos, para iluminar um determinado local. Só para vocês terem uma ideia. Claro que, como eu falei, tudo depende do que eu quero iluminar, a distância que quero iluminar também. Ok? Esse seria um resumo rápido assim. Por exemplo, igual que uma lente de câmera. Quanto maior distância eu quero, claro, a abertura dela é menor. Então, normalmente, aqueles iluminadores que chegam a 1.000 metros, normalmente abrem 10 graus. Então, eu tenho que ver se aquela imagem que eu estou querendo é o suficiente, eu tenho que abrir mais. Então, tudo dependeria justamente do objetivo que nós queremos. Na maioria dos casos, por experiência que eu tive aqui no Brasil, é sempre mais para detecção perimetral ou em rodovias, por exemplo, que eles querem detectar alguma situação diferente, digamos, à noite. Então, algumas vezes o pessoal fala assim, mas à noite o farol dos carros ofusca a câmera. Sim, acontece, mas se você colocar um iluminador, digamos assim, cobrindo toda a área da imagem, o que acontece? A câmera vai reconhecer que está iluminada, então automaticamente ele vai fechar mais a íris e vai parecer que o farol do veículo está apagado. Então a câmera consegue fazer o analítico de uma melhor maneira possível, ok? Seria algumas ideias, digamos, que poderia ser feito com um iluminador. Tudo bem? Isso é super importante, né, Hiro? Porque você determina um propósito específico e aí você tem uma linha de produtos para poder atender de forma específica a questão da iluminação. E é uma coisa que normalmente o pessoal acaba negligenciando, até por desconhecimento técnico. Então, trazer essa informação é super importante. Inclusive... é importante, complementando isso aí, Clever, muitas pessoas me perguntam, por exemplo, eu posso utilizar um infravermelho com uma câmera colorida? Na verdade, eles não são compatíveis. É lembraço isso daí. Por quê? Normalmente, o que acontece? Aquelas câmeras, voltando no caso do Adalberto que comentou, aquelas câmeras que têm o infravermelho incorporado, na verdade, assim, uma fotocélula indica para a câmera, normalmente, né, digo as convencionais, e informa para a câmera, olha, está ficando escuro, então ele acende o infravermelho e, ao mesmo tempo, muda o modo de operação de dia para noite. Então, a câmera nunca vai ficar
colorida. Então, esse é o primeiro conceito que temos que lembrar. Claro que hoje já existem no mercado algumas câmeras, que, inclusive o nosso colega Guilherme, lá de Porto Alegre, que costuma mostrar bastante, câmeras, por exemplo, que viram praticamente coloridas, com uma excelente iluminação, parecendo que tem uma excelente iluminação. Porém, lembrando, esse colorido fica mais a curtas distâncias, digamos a 30, 50 metros assim. Então, lembrando que dependendo do que nós queremos, isso daí não vai ajudar. Então, só ter essa consideração. E da mesma maneira, nós não somos, digamos assim, os donos da verdade. Em muitas situações, quando faço projetos de iluminação, principalmente, como eu falei, para LPR e vídeo analíticos, eu falo, nós podemos testar inicialmente com esse iluminador para ver se atende, porque não é só iluminação. Por exemplo, existe também no mercado, o pessoal fala, eu tenho uma câmera, o fabricante me garante que o vídeo analítico de pessoas funciona até 120 metros. Aí eu pergunto normalmente, funciona durante o dia? Não. Então, durante a noite, mesmo com iluminação, não vai funcionar. Acontece muito. O pessoal pensa que não, porque vou colocar iluminação, vai funcionar, não. E tem outras variantes que não me lembro quem foi, não sei se foi inclusive o próprio Adalberto, numas das lives que ele fez, ele comentou também que, por exemplo, tem condições externas à noite. Por exemplo, podemos ter uma chuva que atrapalha muito o vídeo analítico. Ou seja, você pode ter... por que seria isso? Eu tenho um iluminador, só que todas as gotículas do ar estariam refletindo, digamos assim, para a câmera. Então, dificulta muito também fazer o vídeo analítico. Ou seja, vídeo analítico à noite, uma das coisas mais difíceis que nós temos como desafio. Ok? E tem a questão da diferença de você usar um iluminador externo, né? Também, quando você usa aquele iluminador que realmente projeta a luz, que é a questão do ostensivo, né, Kleber? O cara sabe, que também fala diretamente com essa teoria das vidraças, né? Quando o cara vê que a luz está acesa, ele percebe, não é o infravermelho que ele não percebe se está aceso ou não, né? Acende uma luz ali para ele, automaticamente na cabeça dele já entende que ele está sendo vigiado, ele vai ter um comportamento já mais adequado, né? Isso também essa questão de você trabalhar com uma iluminação real ali, apoiando, também dá essa diferença, né? Sim, como eu estava falando no início, né? Iluminação, vamos falar de luz branca, digamos assim, que nosso olho enxerga, se dá uma sensação de segurança. Porém, alguns estudos também, principalmente em locais de infraestrutura crítica que é falado, o pessoal fala que, às vezes, em algumas situações, essa iluminação de luz branca até é um inimigo nosso, está contra nós. Aí vocês vão falar, mas por que contra nós? Justamente porque, normalmente, esses locais de infraestrutura crítica, eles colocam iluminação ao longo de todo o perímetro, certo? Então, o que acontece? Até ilumina o caminho para o intruso. Então, está tendo uma tendência, digamos, justamente por isso, uns anos atrás, a Optex lançou, a Raytec, no caso, né? Lançou um iluminador híbrido. Ou seja, normalmente tem um iluminador infravermelho, ou seja, a metade deles são LEDs infravermelhos. Ele tem uma entrada de alarme, certo? Ou seja, já pelo analítico, o vídeo analítico normal da câmera, ou algum sistema, um sensor perimetral, pode ser sensor de fibra, pode ser radar, pode ser infravermelho ativo, o que seja. Quando detecta, ele manda o sinal ao input do iluminador, e o iluminador automaticamente também acende a luz branca. E com isso daí funciona de uma forma ostensiva, como você está falando, Silvano. Ou seja, aí sim, é uma das aplicações que está mudando, digamos, nesse sentido, na parte de iluminação também. Claro que tudo depende de cada situação, que precisa ser analisado, como o Kleber também comentou, análise de risco também. E tem situações, Hiro, que simplesmente não é possível utilizar a luz visível. Eu estava na sexta-feira, eu estava voltando
de São Paulo para o interior, e num determinado momento da estrada na Castelo, o sol estava se pondo, mas estava frontal na estrada, frontal. Nesse momento, né, saiu da curva e entrou com o sol de frente, aconteceu um acidente à direita, um senhor perdeu o controle do carro, bateu no guarda-reio, enfim, eu vi o acidente. Aconteceu tipo 30, 40 metros na minha frente. Você imagina a condição de LPR na estrada se você tiver um iluminador para poder ver à noite a placa do veículo de frente, com a luz de frente para o motorista. Você segue o motorista. Sim. Né? Então, nessas situações, o infravermelho é insubstituível. É, e aí justamente por isso que nos radares de velocidade, coisas assim, foi, digamos, praticamente hoje está extinta a utilização, digamos, eram flashes, porém eram luz branca, ofuscava, e aí justamente de apontar inicialmente de frente, digamos assim, olhando de frente o carro, passou para pegar a parte traseira, digamos assim, justamente por isso. Da mesma maneira, o pessoal falou, não, quando o sistema dispara, todo mundo sabe que tem um radar. Também por isso também foi migrando para a luz infravermelha. Ok? E complementando um pouquinho isso daí, em infravermelho, para quem não conhece, principalmente para LPR, por exemplo, para multar, digamos, no nosso caso, tem duas frequências, 850 e a 940 nanômetros. Ou seja, aí o pessoal vai falar, mas que diferença tem? Tem uma diferença mínima, tecnicamente, em que sentido? A 850 é mais potente, então, sendo isso, se uma pessoa olha para o iluminador, você vê os LEDs vermelhos acesos, como normalmente acontece nas câmeras, já que tem o LED incorporado. A de 940, o nosso olho não consegue enxergar. E justamente por causa disso, também muitos os radares de velocidade estão utilizando mais 940 nanômetros. Porém, como falei, a potência é menor, então a distância que eles podem, digamos assim, a distância focal que nós determinamos tem que ser menor em relação a 850 nanômetros. E justamente, mais ou menos, foi em julho desse ano, saiu também um iluminador da Raytec de 730 nanômetros. Aí vocês vão falar, mas para que pode ser isso daí? Como falei, seguindo a lógica, esse iluminador, como é 730, é mais potente ainda que 850 nanômetros. Então, por que saiu esse iluminador? Uma aplicação que foi feita é para visualizar através do insufilme, por exemplo, dentro dos veículos. Eu acabei recebendo um iluminador semana passada, ainda não tive chance de testar, mas pelos resultados que eu vi, tem um integrador no Chile que a gente dá suporte, ele comprou justamente logo no lançamento, mandou um vídeo para mim, e realmente surpreendente, porque o vidro frontal, o para-brisa deles, por exemplo, está com insufilme que você não enxerga que tem uma pessoa dirigindo. Ele ligou o iluminador, você vê que ele está dentro do carro. Ou seja, é impressionante realmente como funciona. E não é somente a potência, sino justamente a frequência faz também facilitar, digamos, a iluminação, ultrapassar o vidro filmado. Ok? São algumas notícias, digamos, até frescas ainda, né? Estou aproveitando esse deixa para anunciar sobre ele. Mas é um iluminador realmente que achei também super interessante. Ok? Olha só, o Coronel Sérgio Viana mandou para a gente aqui as informações do artigo realizado em Nova York. O nome do artigo é O que a iluminação pública tem a ver com segurança? Ele foi lançado em dezembro de 2019 e assinado por Gilberto Vieira Filho, presidente da Quantum Engenharia. Está aqui, para quem quiser fazer pesquisa, ele coloca o nome aqui. E, Silvano, chegamos em 11.200 inscritos no nosso canal, muito também pela ajuda do Silvano falando as 3 regrinhas de ouro. Exatamente. Então vamos chegar a 11.300, pessoal. Se a gente chegar a 11.400 essa semana, o Kleber fica uma semana sem comer pão de queijo, hein? Vamos lá. Você faz os negócios me colocando à prova. Mas é em busca do tanquinho que o Benê falou aí, cara. Tá jogando.
Então fala pra gente as 3 regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações. Deixe o seu like, pois temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Nós sempre pedimos essas gentilezas, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar esse conhecimento para muito mais gente. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações para não perder nada e deixe seu like. Muito bom. Iro, e como funciona a política comercial da Optex? Bom, eu vou explicar um pouquinho, porque a linha é muito ampla, né? Então, na verdade, nós temos, digamos assim, inicialmente 2 canais de vendas, né? Digamos assim, os commodities, o que seriam os commodities? Seriam sensores infravermelhos, por exemplo, sejam passivos ou ativos ou duais. Esses sensores, por exemplo, nós vendemos exclusivamente via os canais de distribuição. Então, inclusive, me lembro que falaram que o Diego da Sicura está online. A Sicura é um dos nossos distribuidores autorizados aqui no Brasil. Fora isso, nós temos, como eu falei, os sensores de cerca, temos radares, lamentavelmente concorrente do Clever, temos sensores de fibra ótica, temos os iluminadores. Aí, essa linha de produtos podem ser vendidos diretamente aos integradores, né? Ou caso o integrador não tenha capacidade, em que sentido? Não capacidade, sino habilitação seria melhor a palavra, né? Para importar, aí, no caso, aí ele compraria também essa linha de produto via os distribuidores, ok? Então, e aí, por que falamos nessas 2 vertentes? Justamente porque aqueles produtos como FiberSense, radares, iluminadores, a Optex mesmo ajuda, digamos assim, o desenvolvimento do projeto, a especificar. Não é simplesmente, como falei assim, pega um iluminador, coloca o iluminador, listo. Não. Nós queremos saber o que é o objetivo, o que queremos visualizar, e em base a isso, nós fazemos o projeto. Porque algumas situações o pessoal pergunta, mas não é só colocar, não é só saber a distância, não. Quantos lux você quer no local? Tudo isso também influencia para definir que modelo de iluminador você quer. Ok? Por exemplo, faz uns 3 meses atrás, nós vendemos um pequeno projeto, né? Onde era infravermelhos para atingir 700 metros em um porto. Ou seja, até a gente sabe, tem radares do Clever, mas a câmera térmica... O boleto vai pro Hiro hoje? No local, eu vou cobrar minha comissão do Clever depois. Mas, digamos assim, não tinha radares, não tinha câmeras térmicas no local, eles tinham câmeras convencionais no local, porém, eles queriam visualizar. Mas eu falei, olha, nós podemos fazer o projeto em uma noite limpa, vai funcionar bem. Só que a área portuária acostuma também ter, digamos assim, seja de dia ou de noite, aquele nevoeiro, digamos assim, que atrapalha para o vídeo analítico também, só para vocês saberem. Mas o pessoal falou assim, não, nós temos essa ciência, então nós vamos comprar mesmo assim. E foi adquirido realmente os iluminadores. Ok? E é legal nesses casos, né, Hiro, porque o cliente já tem essa noção de quais são as características e o que o sistema entrega, e ele pondera, coloca na balança e fala, olha, eu já tenho um radar, eu já tenho uma câmera, eu vou adotar o iluminador e a solução como um todo atende ele na maior parte dos eventos, né, consegue mitigar o risco. E eu só vou fazer uma correção, desculpa na tua fala. Você falou, infelizmente nós somos concorrentes nos radares. Não é. Eu digo o seguinte, não é infelizmente não, porque o respeito que eu tenho pelo profissional Hiro e pela Optex, eu era cliente da Optex, né, como integrador, era usuário. E eu faço a mesma coisa com a Axis. São empresas que eu respeito, são empresas que a gente tem a honra de poder competir e elevar o nível do mercado, porque se o cliente entende que uma solução de valor agregado traz muito mais benefício para ele, entrega muito mais solução, e a gente consegue juntos fazer
essa consciência, tem mercado para todo mundo e você sabe que eu tenho um grande respeito. E olha só, galera, ao vivo, né? A gente estava no IPC fazendo, e eu estava com uma palestra lá falando sobre a segurança perimetral 4.0. O Hiro também ia fazer uma palestra e falou: ó, já que o Kleber vai falar de segurança perimetral, eu vou falar sobre os iluminadores e a gente se complementa. Então, existe um respeito muito grande, uma admiração pelo trabalho. Não é infelizmente, não, é felizmente somos concorrentes. Obrigado, Kleber. Até porque nada mais potencializa uma empresa, fazer ela crescer, evoluir, se não for exatamente competir no mercado, né? Você ter outras empresas que oferecem o mesmo produto e um vai fazendo o outro ser melhor, se todo mundo pensa no cliente, né? Mas aí o que eu queria, a opinião do Hiro, ele falou que já teve do lado da integração, né? E aí falando dos iluminadores, o que você entende que os integradores poderiam enxergar mais e melhor, aonde ele buscar projetos e de que forma buscar projetos que, de repente, você, da posição de fabricante, olha e fala, caramba, por que eles não estão vendo isso? O que poderia... Enfim, o que dá para dar de dica e falar para o integrador de como e onde olhar projetos mais voltados aí para as questões dos iluminadores? Ok, bom, eu vou falar assim, vou ser sincero com vocês, né? Inclusive a maioria do pessoal me conhece mais como pré-vendas do que vendas, né? Porque sempre fiz mais a parte de projetos, explanação técnica dos projetos, né? A minha recomendação, né? Por exemplo, eu aplicaria mais iluminação somente para videoanalíticos e LPR, por exemplo, ou OCR, no caso dos portos, por exemplo. Ok? Essa seria... porque se você for competir, digamos assim, somente para iluminação perimetral, você vai estar jogando dinheiro fora. Eu vou ser sincero. O custo é alto. O investimento que você vai ter que fazer é alto. Inclusive, ganhei vários projetos, digamos assim, de iluminação, porque quando o cliente fala, eu quero iluminação no perímetro, eu perguntei, para que você quer? O que você vai fazer com essa luz? É só para iluminar? Aí o cliente falou, não, eu estou iluminando, estou colocando a cada 30 metros um poste de 15 metros para colocar iluminação só no perímetro e ver com isso as câmeras têm uma qualidade boa. Eu falei, olha, não precisa. Se você tem uma câmera em um determinado ponto, você quer saber quantos lux você quer no local, eu posso reduzir muito o teu custo, não somente pela instalação dos postes, sino cabeamento para levar aquela iluminação. Para vocês terem uma ideia, os iluminadores normais de sódio, por exemplo, eles consomem entre 450 watts para cima, sim? Depende, e outro termo que a gente fala tecnicamente seria o calor desses iluminadores também, e normalmente são amarelos. Ou seja, a luz amarela é ruim para circuitos CFTV. Por exemplo, em vez de colocar 15 postes, eu coloquei um único iluminador iluminando o mesmo perímetro. Os iluminadores da Waytec, dependendo, vão de 48 watts a 110 watts de consumo. Ou seja, você tem isso. Durabilidade, pelo menos 50.000 horas de vida útil. Ou seja, aí você tem o ganho. E mais ainda se você trabalha com câmeras IPs. Por quê? Você pode reduzir, dependendo, 70% a 80% da tua banda de transmissão, ou seja, da tua rede. E o que significa isso também? Reduzir teu espaço em storage. Por quê? Porque se você tem boa iluminação e você programa a tua câmera, o teu sistema CFTV para gravar somente quando tem movimento, você também economiza em storage. Isso significa, em custo real, poderia ser 30% no geral, tanto em equipamentos para a rede, como equipamentos para gravação. Ou seja, você tem, claro, tem que colocar tudo na balança, ok? Se as câmeras são internas, aí não tem muito diferencial. Porém, se são utilizações externas, aí sim você vai ver muito melhor essa vantagem, digamos assim, ok? Esse seria, digamos, o recado que eu daria. E quem quiser entrar em contato com a Optex, faz como? Bom, meu e-mail seria Hiro Kuramoshi, não sei, vou pedir para o Fabrício, se está aí, colocar no chat, que é mais fácil,
E o telefone poderia ser 11, né, São Paulo, 948390005, ok? E voltando no meu e-mail seria hkuramoshi@optexamerica.com, ok? Iro, eu sei que esse é um projeto muito pequeno para a Optex, mas, por exemplo, o barbeiro do Alberto está precisando de iluminação lá, porque ele não está conseguindo fazer as coisas direito. A gente consegue Nós fazemos resolver uma isso? POC. Pelo menos de um Nós lado, fazemos né, uma Cris? POC. Tem que fazer uma POC, iluminar de um lado igual do outro, assim, para não ficar, né, um lado sem, um lado com, Mas né? sabem que no Reino Unido e nos Estados Unidos, a Raytec utiliza, digamos, iluminadores infravermelhos para aqueles laboratórios, por exemplo, o Hospital do Sono, por exemplo, utilizar para fazer essa análise, porque parece como se fosse um Big Brother, ou seja, você enxerga normalmente, digamos, ou seja, a câmera enxerga normalmente. O nosso olho não, mas a câmera enxerga normalmente. E a pessoa, claro, tenta dormir normalmente. Muito bom. Muito bom. No caso do Alberto, que o cara tava fazendo, tava fazendo por EAD a barba dele, aí falhou a internet justo naquele ponto. Deu aquela travada básica. Ô, Silvano, mas a galera do Telegram viu como é que a gente pode resolver esse problema, né? Você colocou lá, exclusivo no Telegram. Galera, se vocês ainda não estão no Telegram acompanhando, A gente tá aqui para ajudar a resolver os problemas. Exatamente. Tá resolvido. Hiro, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Café com Segurança. E galera... Eu que me sinto honrado pelo convite, viu? Muito e agradeço bom. a amizade também, que não é só negócios aí. É verdade. Tá bom, só faltou de leve aí o Silvano falar sobre o CrossFit agrícola aí. Pois é, o grande Vitor da Alfacense colaborando aqui com a gente. Fica aí. É que o Silvano imita, ele embala na piada de outro, né? Para não atingir ele é esperto. Pois é. Não, o Vitor colocou duas frases. Coloca as duas então, Kleber. Não, vamos lá. Ó. Tchau, Victor. galera. Amanhã a gente continua. Vamos deixar no Telegram. O Silvano vai ter que falar a dica. Olha aí, ó, para manter o físico trincado, qual a série ideal? Ordenhar, capinar e arar. Ixi, Maria. Já trava-línguas aqui. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Até amanhã. Valeu. Obrigado por tudo. Boa semana a todos.